Muito bem, boa tarde a todos. Eu gostaria de iniciar me apresentando. Para quem não me conhece, eu sou Sidney Batista, da Távola do Saber, e nós estamos iniciando esse nosso webinário com dicas para maximizar a gestão de conflitos. Eu queria também agradecer muito a parceria do LabQV. Essas últimas semanas, todo esse processo de geração de conteúdo, criação de e-book, de desenvolvimento de videoaulas, e agora com esse webinário, todo esse processo foi muito rico, rico de aprendizagens, rico de contatos, e eu estou muito orgulhoso de poder participar dessa parceria. Nós recebemos ao longo das últimas semanas uma série de contatos das pessoas que participaram desse processo todo, com dúvidas sobre como realizar a gestão de conflitos. E o que nós fizemos? Nós fomos organizando essas dúvidas, essas perguntas, e sistematizamos esse conteúdo para esse nosso webinário. Então, didaticamente, nós pegamos todas essas dúvidas e organizamos em torno de 5 questões, 5 pontos principais de dúvidas, e são sobre esses pontos que eu falo hoje, agora aqui na sequência para vocês, certo? Então, basicamente, são dicas para que você, que é gestor ou líder, possa maximizar a gestão de conflitos nas suas equipes. Primeiro conjunto de dúvidas, de questões, nós organizamos em torno desta pergunta: como interpretar a linguagem corporal da pessoa? Eram questões do tipo: sempre que a pessoa chega de braço cruzado, é sinal que há um desentendimento começando? Sempre que a pessoa apresenta uma expressão facial tensa, contraída, essa região da boca contraída, como se estivesse com a mandíbula tensa, a testa franzida, são sinais claros de um desentendimento? E questões semelhantes a essas. A linguagem corporal de uma pessoa tem que ser interpretada com certo cuidado. E depois de algum tempo, nós pegamos o jeito e aí fica muito fácil. Quando eu falo de cuidado, a questão principal é: não faça a interpretação de um único sinal de linguagem corporal e não faça a interpretação em um único momento. Então, busque um conjunto de sinais dessa linguagem corporal e busque analisá-los em diferentes momentos, ao longo de um dia inteiro, durante 2, 3 dias, em diferentes momentos, de manhã, durante o dia, hora do almoço, final de tarde. Aí você tem a firmeza necessária para dizer: essa linguagem corporal está se repetindo, então certamente aqui há um desentendimento, portanto um conflito se iniciando. Digo isso por quê? Porque um sinal isolado não nos garante firmeza para termos essa análise. O braço cruzado é um ótimo exemplo. Muitas pessoas, eu mesmo, muitas pessoas não se sentem confortáveis quando elas relaxam os braços, deixando-os soltos ao lado do corpo. Para muitas pessoas é mais confortável, é uma questão de hábito, é mais confortável sentir os braços relaxados e toda essa região dos ombros, aqui da chamada cintura escapular, quando os braços estão cruzados. Outras pessoas fazem isso quando estão com frio. Então, um braço cruzado pode ser um sinal de: quero descansar um pouco os braços e não gosto de fazê-lo se eles ficam soltos ao lado do corpo, ou estou com frio. Então, um braço cruzado num único momento, por si só, me diz muito pouco. É insuficiente para que um gestor, um líder, saiba que existe ali um desentendimento com certeza acontecendo e um conflito nascendo. Então, esse braço cruzado se faz acompanhado de uma expressão facial tensa, aquela coisa que nós falamos antes, da boca, da testa,
se faz acompanhado de um tom de voz agressivo, respostas ríspidas ou irônicas, né? Ele se repete em diferentes momentos do dia. Puxa, é meio-dia, a equipe saiu para almoçar, lá fora está super quente, um braço cruzado não pode ser sinal de frio. Então, interprete essa linguagem corporal da pessoa ou das pessoas da sua equipe, tendo em mente isso que está aqui na tela, né? Essa linguagem corporal precisa ser analisada em diferentes momentos e de maneira mais ampla possível. Uma leitura isolada de um sinal corporal ou uma leitura em apenas um momento pode gerar erros de análise. E aí você vai achar que existe um desentendimento quando na verdade não existe. Há um ponto aqui que é importante que seja destacado. Essa capacidade de fazer a leitura da linguagem corporal das pessoas é uma questão de prática. E quando a gente começa a exercitar o olhar para isso, a gente percebe que muito rapidamente, essa capacidade vai se fortalecendo, vai se ampliando, e aí você, que é gestor, que é líder, conseguirá fazer leituras bastante certeiras e para dizer, aqui existe um desentendimento, aqui é apenas um momento isolado de cansaço, de aborrecimento, enfim. E eu nem falei, tem a questão do trânsito que muitas vezes interfere, então a pessoa pode ter se aborrecido na rua, no deslocamento de casa para o trabalho, ela chega, já vai fazer uma reunião, já vai interagir com a equipe, ela traz aquele aborrecimento, seja guiando o seu próprio carro, seja no metrô, no ônibus. Então, lembre disso também, existem outras variáveis que geram estados emocionais tensos, ligados ao estresse, ao aborrecimento, e é evidente que quem está nesse estado emocional tenso tem uma linguagem corporal tensa, né? Então, passado um tempo, a pessoa esqueceu que se aborreceu no trânsito, entrou num ritmo mais normal do dia a dia. Aí, muitas vezes, a linguagem corporal dela muda e não existe mais tensão, não vai ter mais cara amarrada ou braço cruzado ou qualquer coisa desse tipo. Ok? Uma segunda questão que muitos trouxeram e que eu compilei nessa pergunta é como identificar uma controvérsia. Muitas pessoas perguntaram, mas, puxa vida, não é esperada uma certa diversidade nas equipes em função das pessoas terem histórias de vida tão diferentes, personalidades diferentes, diferenças de idade, gênero, formação política e por aí vai, personalidades mesmo. A diferença é esperada, a diversidade é esperada e é bem-vinda. E nós até falamos sobre isso no nosso e-book. A diversidade gera valor, porque traz competências diferentes. Mas a diversidade é diferente da controvérsia. Não é porque existe diversidade que haverá controvérsia. A controvérsia, como o nome diz, é uma versão contrária. Então, é muito mais do que numa reunião ou num projeto as pessoas trazerem contribuições a partir de suas perspectivas que são diferentes. A controvérsia não é uma tentativa de agregar valor, ao contrário, é uma tentativa de diminuir valor. As pessoas que estão em controvérsia vão apresentando ideias, versões contrárias, não para somarem, para agregarem ao que já estava dito antes por alguém. Elas o fazem simplesmente para parecerem, entre aspas, melhores. A minha ideia é melhor. A ideia do outro que ele falou antes é pior do que a minha. E isso, convenhamos, em termos de equipe, empobrece a equipe, empobrece os projetos, os processos e, portanto, também os resultados. Então, você que é gestor, que é líder, tenha um cuidado especial com esse ponto. Se a sua equipe é heterogênea, tem essa diversidade e é natural que surjam contribuições diferentes, ótimo. No entanto, se a sua equipe apresenta versões contrárias, ideias contrárias
apenas num processo que logo se torna claro, é um processo imaturo, uma competiçãozinha meio na base da picuinha, apenas para parecer, de novo, entre aspas, melhor do que o outro, isso é uma controvérsia. E a diferença entre uma coisa e outra faz toda a diferença, né? A diversidade agrega valor, a controvérsia retira valor. Eu gosto da metáfora do bolo. A diversidade traz fermento para esse bolo, faz o bolo crescer, todo mundo ganha. A controvérsia, ao contrário, não traz fermento, ela simplesmente vem com uma faca e corta o bolo, divide em pedaços, e aí todo mundo perde, porque o bolo fica pequenininho para cada um, né? Então, esse é um ponto central aqui. Identifique uma controvérsia como essa tentativa, geralmente imatura, das pessoas de tentarem desconstruir o que foi dito antes e de trazerem algo melhor. E esse algo melhor, via de regra, não é melhor. Isso fica muito claro. São ideias, né, que não estão agregando. Ok? Muito bem, vamos seguir adiante. Uma terceira questão, nós reunimos uma série de inquietações, e alguns, inclusive, já na base do aborrecimento, com essa necessidade de gerenciar conflitos. Então, muitas pessoas contribuíram da seguinte forma: puxa, mas eu não sabia que era uma responsabilidade, eu não imaginava que eu precisaria demandar tanto tempo do meu espaço profissional enquanto gestor, enquanto líder, para gerenciar conflitos, isso é chato, é cansativo. O que eu posso dizer para vocês todos, infelizmente, é que gerenciar conflito faz parte do papel de gestores e líderes. E por que faz parte? Se nós estamos considerando a diversidade como enriquecedora, simultaneamente ela apresenta esse desafio. As pessoas são diferentes, têm histórias de vida diferentes, personalidades e por aí vai. Então, é esperado que em alguns momentos essas diferenças possam gerar desentendimentos e possam gerar conflitos. Se ao mesmo tempo é esperado que as pessoas tenham maturidade pessoal e profissional para buscarem a solução, nem sempre isso é assim, né, tão simples. Então, se espera que exista uma liderança presente que identifique essa dificuldade das pessoas de gerenciarem seus conflitos e possa ajudá-las. O que eu tenho para dizer para vocês todos é o seguinte: amigos, respirem fundo e analisem esse papel como uma forma de contribuírem decisivamente para desenvolverem essas pessoas e, portanto, essas equipes. Então, a gestão de conflitos pode ser vista como um papel educativo, uma contribuição importante no desenvolvimento pessoal e profissional dessas pessoas. E quando nós fazemos essa distinção, puxa, gerenciar conflitos deixa de ser algo chato, maçante, aborrecido, e torna-se algo que agrega valor porque me ajuda, enquanto gestor e líder, a desenvolver a minha equipe, que também é um papel de gestores e líderes, né? Atuarem enquanto elementos de desenvolvimento. Então, minha sugestão: você que é gestor, que é líder, não se inquiete com isso e analise essa necessidade pela perspectiva positiva. Aonde que isso agrega valor ao teu trabalho de gestor de líder e à tua equipe. Se ainda assim você fica inquieto, sugiro que você faça uma lista de pontos positivos e negativos do teu papel de gestor e de líder. E se você vai colocar essa atuação na gestão de conflitos como um fator negativo, um ponto negativo, né, mensura se é isso que você quer para a tua carreira profissional. Pode não ser, e não há nenhum problema, coisa natural. Todos nós fazemos escolhas o tempo todo.
Você pode escolher não ter que atuar como gestor de conflitos. Mas analise isso, faça uma lista de pontos positivos e negativos do que significa ser gestor ou líder na tua carreira, no teu plano de trabalho profissional, ok? Seguindo adiante, uma quarta questão reunia essa inquietação, essa dúvida sobre o tempo. Puxa, mas eu gasto muito tempo para gerenciar conflitos, existe uma média de mercado, existe um número de referência, como é que é isso? Existem sim pesquisas, e eu gosto de citá-las. Então, algumas pesquisas falam que gestores e líderes gastam em média até 2 horas semanais do seu tempo na gestão de conflitos, e existem pesquisas um pouco mais desanimadoras em termos de tempo, que indicam que gestores e líderes gastam até 8 horas semanais. Eu particularmente acho que 2 horas semanais é um tempo bastante razoável, principalmente se nós analisarmos pela perspectiva dita na questão anterior, da gestão de conflitos estar associada a um papel educativo, de desenvolvimento das pessoas e da equipe. Então, 2 horas semanais, ótimo, são 2 horas que eu já garanto enquanto gestor e líder para gerenciar conflitos e desenvolver as pessoas. 8 horas semanais, eu acho muito, mesmo num papel educativo, porque 8 horas semanais é um dia inteiro. Então, é como se você pegasse um dia da semana e tirasse da agenda, aqui não faço mais nada, só vou gerenciar conflitos. A questão que eu posso colocar é essa que está na tela. Você, líder ou gestor, resolve pessoalmente todos os conflitos, 100% deles? Ou você já consegue descentralizar e consegue que a equipe avance por conta própria em muitos casos? Esse é um ponto-chave para mim. Se todos os conflitos passarem pela tua mesa, realmente, por mais que você busque olhar pela perspectiva do desenvolvimento, do papel educativo, vai chegar um momento que você vai falar, pessoal, tá demais. Eu também tenho meu trabalho para fazer, além de ficar resolvendo o conflito de vocês. Então, uma questão que está posta aqui é a do amadurecimento das pessoas dessa sua equipe. Porque também as práticas de mercado nos mostram que equipes mais maduras são certamente equipes com menor número de conflitos e conflitos muito menos complexos. Então você atua em cima de duas questões chaves aqui, né? Equipes mais maduras geram menos conflitos, e os conflitos, quando surgem, via de regra, são conflitos mais simples. Então já está posta a dica, né? Atua sempre incentivando processos de desenvolvimento dessas tuas equipes, de amadurecimento delas, inclusive incentivando que a equipe consiga solucionar conflitos por conta própria. Se os dois envolvidos diretamente no conflito não conseguem fazê-lo, existe um terceiro, que nós podemos chamar de terceiro imparcial. Existe um terceiro que possa te ajudar para fazer a gestão disso? Então, desenvolva nas tuas equipes esses terceiros imparciais. Pessoas que são maduras, que são respeitadas, que os demais ouvem o que eles têm para falar, pela sua competência, pela sua maturidade mesmo, e que eles possam te ajudar a fazer com que a equipe funcione da forma mais harmônica possível. E aí, finalmente, uma quinta questão. Nós reunimos também uma série de perguntas sobre a questão do diálogo e resumimos tudo isso nessa frase, né? Dúvidas sobre como incentivar e praticar o diálogo. Que é a questão, puxa, mas como é que eu começo? Como é que eu faço? As pessoas aqui não têm esse hábito.
As conversas são curtas, muitas vezes são com brincadeiras meio bobas, não existe uma cultura de diálogo aqui na empresa, os relacionamentos são competitivos, tudo isso entra nesse pacote com certeza, infelizmente para muitos contextos. Por outro lado, a coisa do diálogo, por ser ao mesmo tempo tão simples e tão forte, quando você inicia os processos de diálogo, eles muitas vezes, por conta própria, vão se disseminando. E aí, evidentemente, dicas. Comece praticando em conversas a 2 ou 3. Incentive essas pessoas a ouvirem o que os demais estão falando, pensarem antes de responder e somente então responderem. Então, vai educando a tua equipe que uma conversa a 2, 3, 4, 5, enfim, um diálogo acontece ouvindo, pensando a respeito e só então respondendo. Lembra do que está no e-book, da imagem do jogo de frescobol. Então, não é um jogo de tênis, é um jogo de frescobol. Então, começa praticando isso nas conversas mais reservadas e vá dando esse exemplo, né? Gestores e líderes muitas vezes esquecem que eles têm um poder bem considerável nas mãos, né? Que é o poder da autoridade. E não estou falando de autoritarismo, não estou falando do poder do cargo, estou falando do poder que vem da autoridade, de quem muitas vezes tem mais tempo de casa, tem mais tempo de carreira, tem mais experiências. E quando você compartilha isso com a tua equipe, você vai naturalmente construindo essa autoridade. Então, use isso é muito poderoso. Então, se há dificuldade das pessoas conversarem, dialogarem, inclusive por conta da cultura da empresa, lembre que longas caminhadas sempre começam com pequenos passos. E os pequenos passos vão se sucedendo e quando você percebe, você já percorreu um longo caminho, né? Construção de processos de diálogo cabe nessa metáfora. Começa praticando, dá o exemplo e segue adiante, né? Para equipes muito ariscas, muito inquietas, eu sugiro o bastão de fala. O que é o bastão de fala? O bastão de fala é um procedimento que culturas tribais antigas usavam e que eu ainda hoje uso muitas vezes em treinamentos corporativos, em aulas de pós-graduação, quando eu percebo que as turmas são muito inquietas e não conseguem se ouvir. Então você pega um bastão, o que quer que seja, pode ser um bonequinho de plástico, uma bolinha de tênis, né? As culturas tribais usavam um pedaço de madeira mesmo, um bastão. Quem tem o bastão tem direito à fala, quem não tem, tem direito à escuta, e é assim que você apresenta. Nossa cultura dá muito valor para quem fala. Falar é um direito, perfeito, mas ouvir também é um direito. Então, quem não tem o bastão em mãos tem direito à escuta. No começo é difícil, mas você vai insistindo e as pessoas vão entendendo que é assim que funciona. Então, só fala quem tem o bastão. Quem não tem o bastão não fala. E você, como gestor ou líder, faça valer essa regra, né? Fulano, você vai aguardar a sua vez de falar quando o bastão estiver com você. Nesse momento, você e todos os demais, à exceção de quem tem o bastão, tem direito à escuta. Então, segura um pouquinho essa tua ansiedade de falar, respira, processa a informação. Quando o bastão chegar na tua mão, você fala. Usa o bastão de fala. E aos pouquinhos você vai perceber que ele já vai deixar de ser necessário, né? Porque as pessoas percebem que elas estão atropelando, né? E muitas vezes fazem isso porque o dia a dia delas é assim. E quando essa ficha cai, e essa expressão, a ficha cair, denuncia a minha idade, mas tudo bem, eu vou usar assim mesmo. Quando a ficha cai, elas percebem que, puxa, mas querer atropelar a fala do outro é feio, né? É desagradável, deselegante, não quero parecer deselegante, né? Enfim, para resumir esse bloco todo,
acredita que processos de diálogo são surpreendentemente simples e fortes. E quando você começa essa caminhada que pode ser longa, ok, mas você vai praticando isso no dia a dia com as pessoas, quando você percebe que tem mais gente praticando contigo, e aí você olha e fala, puxa, legal, está valendo a pena, e a coisa vai realmente acontecer. E eles têm um impacto importante para resolver desentendimentos e, portanto, para resolver conflitos. Basicamente, eram essas 5 questões que nós tínhamos para tratar. Eu espero realmente que vocês tenham aproveitado essas dicas todas. Eu vou deixar aqui na última tela os nossos contatos, mais uma vez. Eu fico inteiramente à disposição, está aí o meu e-mail, e sei que o Lab também fica à disposição. Foi um prazer enorme poder participar desse processo de geração de conteúdo, e-book, aula, webinário. E vamos colocar tudo isso em prática, porque as nossas equipes valem a pena, porque o nosso trabalho vale a pena e porque tudo isso gera resultado. Ok? Um abraço a todos, estamos encerrando e, mais uma vez, estamos à disposição. Abraços.